Então, o controle de suas emoções na jornada de preparação é seu grande trunfo para o sucesso, para a sua aprovação. Olá, olá! Eu sou a professora Meriane do Sinapse Mentoria. Trabalho com jovens aprovandos em medicina há mais de 30 anos. E nesses 30 anos já são milhares de aprovados. Hoje a gente vai tratar de um tema que é, na verdade, muito instigante. Você não é menos inteligente dos que foram aprovados, do que os jovens que foram aprovados. Então, a gente vai trabalhar com inteligência. E eu tenho absoluta certeza de que você que não foi aprovado não é muito menos inteligente do que quem foi aprovado. Por que eu estou dizendo isso? Primeiro, porque a gente tem que ter uma compreensão do que é inteligência. Veja bem, inteligência é definida pela ciência como um conjunto, né, de todas as características intelectuais do indivíduo. Ou seja, a sua capacidade de conhecer, de compreender, de raciocinar, de interpretar, tudo isso é inteligência. No entanto, esse conceito de inteligência está muito ainda enraizado naquele QI, no coeficiente de inteligência. E aí, gente, a ciência nos últimos tempos começou a questionar o próprio conceito de inteligência. E não há só um tipo de inteligência, nem há só uma inteligência. Que coisa maluca, tá? O conceito empregado na ótica do coeficiente de inteligência, ele começou a ficar extremamente desacreditado porque alguns indivíduos que faziam teste de QI e tinham testes com nota de QI baixa, conseguiam, tá, ter grande sucesso na vida profissional. Enquanto pessoas extremamente inteligentes no teste do QI apresentavam situações inferiores. Baseado nisso, um psicólogo americano lá no final dos anos 80, mas isso foi bem popularizado no Brasil a partir dos anos 90, o professor Gardner, ele publicou um livro muito legal chamado Teoria das Inteligências Múltiplas. E ele provou que há, no mínimo, um conjunto de 8 processos naturais de inteligência dentro de um cérebro. De acordo com essa teoria, cada ser humano, você possui um pouco de cada uma dessas 8 inteligências. De cada uma dessas inteligências, tá? Sendo que algumas pessoas sempre têm um ou mais tipos específicos que já é mais desenvolvido, onde ela tem maior facilidade de desenvolver. E outros tipos, ela pode até ter dificuldade de desenvolver, mas a pessoa é capaz de desenvolver. Então, o que eu estou querendo te dizer é que inteligência tem a ver com o desenvolvimento dessa inteligência. Para o Gardner, as inteligências múltiplas são a inteligência linguística, que são as pessoas com facilidade de se expressar, tanto oralmente como através da escrita. Por exemplo, há pessoas que são muito boas em redação. Facilmente tiram 900 mais em redação. Essas pessoas têm inteligência linguística, sim. Mas eu conheço outras pessoas que começam o ano tirando assim 700 na redação, mas se dedicam tanto nos cursos de redação que elas chegam no Enem e tiram 940 mais. O que é que significa? Essa pessoa nem tinha tanta inteligência linguística, mas ela teve cabeça, foco
e ela fez um desenvolvimento otimizado dessa inteligência linguística. Afinal de contas, o modelo de texto dissertativo argumentativo do Enem, ele é o mesmo desde 2009. Aliás, 2009 é quando começa o novo Enem. Esse modelo sempre existiu. Resultado, essa inteligência linguística, você pode ter ela aguçadíssima ou você pode aguçá-la a partir de técnicas. Outra inteligência é a inteligência lógica, ou também chamada lógico-matemática. São aquelas pessoas que têm uma facilidade com lógica de uma forma geral, também com as disciplinas exatas, matemática, física, química. Aí tem gente que vai dizer, Meriane, eu não tenho essa inteligência lógica. Tem. Todo ser humano tem as 8. Agora, você pode ter tido algum trauma, alguma falta de base matemática, e essa falta de base pode terminar desencadeando dificuldades no aprendizado de matemática. Mas eu também conheço gente que tinha muitas deficiências em matemática e passou a estudar matemática, passou a focar em matemática e tirou mais de 750 pontos em matemática, beirou 800. Então, sem esse conceito de achar que a inteligência, você nasceu com ela e pronto. Não. Algumas dessas inteligências, você já tem todas as 8. Vai desenvolver ou não, uma ou mais outra, a depender da sua dedicação. Então, a dedicação nos estudos e em tudo o que envolve o estudo, lazer, dieta, descanso, vai otimizar ou não essas inteligências. Para o Gardner, tem a inteligência espacial, são aquelas pessoas que são ótimas com imagem. Você fala assim, um motor, ela cria o motor inteiro na cabeça. Então, a galera da engenharia, tem muita inteligência espacial. A inteligência motora são as pessoas que conseguem desenvolver movimentos incríveis com o próprio corpo, tá? Por exemplo, eu tenho inteligência motora baixa. Sim. Mas pode ser que um dia eu entre numa escola de balé e de dança, eu adoro dançar, e aí eu posso desenvolver melhor essa minha inteligência motora, entendeu? Cada pessoa pode desenvolver um pouco mais suas inteligências. A inteligência musical é um dos tipos mais raros de inteligência presente entre as pessoas. De fato, poucos indivíduos têm essa inteligência musical, que são as pessoas com a facilidade de identificar e reproduzir diferentes tipos de padrão sonoro, além de criar músicas e harmonias inéditas. Os compositores todos, eles têm inteligência musical. Existe a inteligência interpessoal, que é a pessoa que tem uma grande facilidade de liderar, de estar em grupo. E a inteligência intrapessoal, que, diferentemente da interpessoal, a intrapessoal são aquelas pessoas que têm uma grande facilidade de observar, de analisar, de compreender a si próprias. Também de exercer influência sobre outras pessoas, mas de uma maneira mais subjetiva. Enquanto a inteligência interpessoal são, por exemplo, na sua turma de sala de aula, sempre teve aqueles alunos que lideravam mais, tá? E que lideravam com harmonia. Esses que lideram com harmonia, eles têm realmente uma excelente inteligência interpessoal e muitas vezes a intrapessoal também. E a inteligência naturalista são as pessoas com facilidade de identificar, diferenciar padrões presentes na natureza, com muita facilidade de compreender tudo na área de ciências biológicas, por exemplo, tá? Essa inteligência naturalista todos nós vamos ter em maior ou menor intensidade. E muitas vezes essas inteligências a gente as tem, potencializa. Por exemplo, há pessoas que têm excelente inteligência lógico-matemática, mas são apaixonadas por medicina, que vai exigir muito mais inteligência naturalista, além da lógico-matemática, é óbvio, O Enem cai de tudo. Mas uma pessoa pode perfeitamente, tá? Preste atenção nisso. Uma pessoa pode perfeitamente avançar, aprimorar, lapidar um desses 8 tipos de inteligência.
E aí, eu quero aqui abordar uma inteligência sensacional. E esse tipo de inteligência, quem começou a defender foi Daniel Goleman. Eu gosto tudo que esse psicólogo americano escreve. E é uma das áreas que eu mais passei a estudar, é a inteligência emocional. O conceito de inteligência emocional, ele é um conceito que, embora nós saibamos que o indivíduo ele é considerado emocionalmente inteligente, é aquele que ele consegue identificar suas emoções, motivando a si mesmo, tá? E persistir nos seus objetivos em situações de frustração, por exemplo. Eu digo que os candidatos de medicina, eles precisam ter naturalmente inteligência emocional. E eu comecei esse nosso encontro dizendo assim: você não é muito menos inteligente do que quem foi aprovado, não. Às vezes, a sua inteligência cognitiva, construída dentro das teorias das inteligências múltiplas, ela pode ser até maior do que a de quem passou. E quem passou em medicina, pelo SISU, pode ter uma inteligência múltipla menor que a sua, mas teve grande inteligência emocional. As inteligências múltiplas, que é o conjunto das 8 inteligências, linguística, lógico-matemática, espacial, motora, interpessoal, intrapessoal, naturalista, que você todos têm as 8. Alguns com um pouco mais ou um pouco menos de todas elas. Mas todo mundo pode desenvolver qualquer uma dessas inteligências. A inteligência emocional, entre as outras características da inteligência emocional, é a sua imensa capacidade de controlar impulsos, de canalizar emoções para situações adequadas, de motivar pessoas, de praticar gratidão. E aí, vamos aqui refletir um fato extremamente polêmico, não é? Que aconteceu na entrega do Oscar. O ganhador deu um murro na cara do humorista que estava ali, né, entregando a sua estatueta. Motivado por quê? Ele teve um processo de ira porque o humorista fez uma piada de extremo mau gosto com a doença da esposa dele, né, que é careca, né, não é o caso da professora, mas que ela tem um processo, né, de alopécia genética. Quem deu o murro, eu sei que foi uma vingança que muita gente aplaudiu, mas não é o uso da inteligência emocional. Uma pessoa inteligente emocionalmente, ele tem vontade de dar o murro, mas ele tem autocontrole e não vai fazer isso. Eu digo que foi o murro, né, de transmissão em cadeia internacional. Bem, gente, uma das grandes vantagens das pessoas com inteligência emocional é a capacidade de se automotivar, de seguir em frente, mesmo diante de frustração e de desilusão. Imagina que você está numa jornada de preparação para a medicina. Chegou o SISU. Você vê que você não foi aprovado por 20 pontos. Eu tenho certeza que nas 8 inteligências múltiplas, a sua inteligência, de coeficiente de inteligência, pode ser até relativamente menor, ou um pouco menor do que alguém que passou, ou pode ser maior do que alguém que passou. Lhe faltou um pouco de inteligência emocional para administrar aquela prova. Mas você mesmo assim tem inteligência emocional, sim. Porque se você está dando a volta por cima, voltou a estudar, está observando os erros cometidos em anos anteriores para não cometer os mesmos erros, está mudando o seu padrão de jornada de preparação, isso já revela inteligência emocional. Entre as características da inteligência emocional está a capacidade de controlar impulsos, de canalizar as emoções,
para situações adequadas, tá? O que é canalizar as emoções para situações adequadas? Por exemplo, no dia da prova do Enem, deu angústia, deu N coisas, mas você, não é? Medo, tudo. Você respira, faz uma respiração diafragmática, se automotiva, ou seja, usa inteligência emocional e segue. E segue na prova. Digamos que as primeiras questões da prova você lia e você não entendia direito nem o que era que ela estava querendo, quanto mais a resposta que você deveria dar. Muitas vezes, os elaboradores de provas, inclusive do Enem, eles não colocam as primeiras questões como as mais fáceis, não. Às vezes as primeiras questões, elas são questões mais complexas e que vai eliminar a pessoa que não tem inteligência emocional. Quem não tem inteligência emocional, lá fazendo a prova, primeiro começa a implicar com aquela questão querendo resolver. E aí toma-lhe tempo. Não se pode implicar com nenhuma questão. Tem que ir sei, não sei, passar adiante. Uma outra coisa é que se você tem inteligência emocional, você administra essa informação de que as primeiras questões possivelmente são muito ruins e você não se deixa abalar, não se deixa abater, não se desconcentra pela existência dela na prova. Afinal de contas, uma prova do Enem com 180 itens, se você acerta 145, você vai ter uma nota excelente. E 145 acertos é o direito de cometer 35 erros. Às vezes, você pega a prova achando que só vai ser aprovado se acertar todas. E quem vai ser aprovado é quem tem inteligência emocional, administra essa inteligência emocional, lida com aquelas questões que ele não sabe de nada, pula, vai saber outras. Aquelas que você não está entendendo, que você não está lembrando do conteúdo normal. Normal não lembrar de alguma coisa. Entra naquele crédito dos 35 erros. De acordo com o professor Daniel Goleman, que ele ensinou em Harvard há muito tempo, né? Tem doutorado também por Harvard. Ele diz que a inteligência emocional pode ser subdividida em 5 habilidades específicas. Autoconhecimento emocional. Você, vestibulando, se autoconhecer, tá? Saber o seu limite. O que é que lhe irrita? Evitar o que é que lhe irrita. O que é que lhe cansa muito? Evitar o que lhe cansa muito. Controle emocional. E esse, no dia das provas, nos simulados, é o seu grande aliado. Esse controle emocional, tá? Automotivação. É o que te mantém estudando o ano inteiro. Empatia. Você se tocar com o sofrimento do outro, por exemplo. Mas, ao mesmo tempo, você não tem que mergulhar no sofrimento de ninguém. Além de tudo, a inteligência emocional é aquela onde você consegue desenvolver bem relacionamentos interpessoais, ou seja, as habilidades sociais. E o profissional do futuro, os médicos do futuro, ninguém aguenta chegar no médico e não ser bem recebida, e ser recebido com grossura, como aconteceu em alguns tempos. Às vezes até pode acontecer, mas no mercado de trabalho que terá mais médicos e que será certamente mais seletivo, inteligência emocional é essencial para que você estude, para que você se motive, para que você faça e encare muito bem os simulados e a própria avaliação do Enem e de vestibulares. Inteligência emocional é o seu grande propulsor. Muitas vezes no cognitivo você já está muito bem. Só faltou melhorar o emocional. E às vezes o estudante, você, pode estar 3, 4, 5 anos pensando e investindo tempo somente na inteligência conteudística, na cognição, no conhecimento que tem a ver com as 8 inteligências múltiplas defendidas pelo Gardner. E aí, eu quero te dizer o seguinte, você, estou falando para você, o controle das emoções e dos sentimentos, tá? O controle das emoções e dos sentimentos, com o intuito de conseguir atingir algum objetivo,
atualmente pode ser considerado como um dos principais trunfos para o sucesso pessoal e profissional. Então, o controle de suas emoções na jornada de preparação é seu grande trunfo para o sucesso, para a sua aprovação. Por exemplo, uma pessoa que consegue se concentrar, está estudando. Você, jovem, você está concentradíssimo no seu estudo. E você consegue finalizar todas as suas tarefas, resolver os exercícios que tinha que resolver, mesmo num dia que você está se sentindo triste, ansiosa ou aborrecida. Significa que a sua inteligência emocional não lhe deixou procrastinar. É exatamente essa inteligência emocional que precisa predominar o ano inteiro para que sua inteligência cognitiva ela seja lapidada e você acerte o maior número de questões, porque tem inteligência cognitiva e porque tem inteligência emocional. As características, tá, que compõem, você podia dizer, Meriane, mas essa inteligência emocional, ela não tem nada a ver com a teoria das inteligências múltiplas? Tem sim. A inteligência emocional, ela vai exigir duas das inteligências múltiplas. A inteligência interpessoal e a intrapessoal. Mas a inteligência emocional, ela é diferente da inteligência lógico-matemática. E você só vai passar no Enem, tirar um notácio em matemática, quando você desenvolver o máximo sua inteligência lógico-matemática, mas também tiver inteligência emocional para topar com uma questão de matemática que você não está vendo nem de onde vem nem para onde vai. Você leu uma vez, leu duas, não viu o caminho nela, vai adiante. Isso é inteligência emocional. Outras pessoas ficam insistindo, não, eu quero resolver, eu tenho que conseguir resolver. E essa insistência, como no Enem são 3 minutos por questão, ela acaba com o seu resultado. Porque possivelmente você vai ter que chutar. Porque não vai dar tempo de fazer a prova, você vai ter que chutar umas 10 questões que de repente, ao longo da prova, você resolveria com tranquilidade. Porque você ficou implicando com as questões monstruosamente chatas. E que dava para ser aprovado sem elas. E aí eu quero dizer que as características, né, da inteligência intrapessoal e interpessoal, que está na teoria das inteligências múltiplas do Gardner, são fundamentais para a inteligência emocional, termo criado pelo professor Goleman, né? Ambos são americanos. E aí eu quero dizer mais algo importante. O professor Gardner, ele se dedicou a estudar as 8 teorias, né? Na verdade, as 8 inteligências múltiplas, ou a chamada teoria das inteligências múltiplas, que são as inteligências mais destinadas à cognição. O professor Goleman, Daniel Goleman, se dedicou a estudar inteligência emocional. Qual delas é mais importante para você passar? As duas. Mas a emocional é essencial. E aí eu quero finalizar esse nosso encontro dizendo o seguinte. Entre as conclusões da teoria de Gardner, a principal conclusão dele é que nenhum tipo de inteligência é superior a outro. E que cada indivíduo em que você deve identificar as suas aptidões, as suas limitações, a fim de aprimorá-las e a fim de supri-las. Então, o que é que isso significa? Significa que você não é muito menos inteligente do que quem foi aprovado, não. Você precisa, a inteligência está aí, você precisa aprimorá-la e precisa supri-la. Principalmente com inteligência emocional, que muitos desprezam. Eu digo que a maioria das pessoas que decide se preparar para a medicina foca muito no cognitivo e esquece a inteligência emocional,
que tem várias outras nuances. Um abraço para você. Tchau!